Sim, sim, alô, alô, tudo preparado, tudo pronto. História belíssima, belíssima. É mais uma daquelas histórias que vão mexer com o coração das pessoas. Muito sentimental, muito verdadeira, muito bem relatada, muito bem contada. Olha, um verdadeiro livro essa história. Queria que você lesse comigo esse livro, ouvindo aqui comigo nesse canal. História muito bem descrita, vai te fazer viajar, vai te fazer mergulhar aí dentro de você para consultar o seu coração, aquilo que você acha certo, aquilo que você acha errado. E você vai entender que é o ser humano com as suas complexidades, com seus motivos e com as suas razões. Cada um tem uma razão para fazer aquilo que decide fazer. Como diz aquela canção linda, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não é isso? Então não perca essa história. Pedido, antes de começar a narrar, queria que você se tornasse membro aqui do canal. Vai ser tão importante para mim. Seja membro. O YouTube faz esse tipo de campanha e valoriza muito o canal que consegue ter membros. Então eu sei que muita gente já era membro do nosso canal e teve um probleminha aí ou outro, que foi técnico o problema e acabou deixando de ser membro. Então observe se esse é o caso, se de repente você que era nosso membro deixou de ser, volte a ser imediatamente. Seja sempre bem-vinda e muito bem-vindo. Isso é muito importante para o canal. Se inscreva no canal, é a única forma do canal crescer, com a tua inscrição e acionando o sininho, para que sempre que houver uma história nova, você seja comunicado e comunicada. Ô Paulinho, tem jeito da gente ouvir a história assim, sem nenhum tipo de propaganda comercial? Tem, YouTube Premium. YouTube Premium é uma opção que você faz aqui pelo nosso canal. Então, você vai se tornar YouTube Premium aqui no Paulinho Boa Pessoa Oficial. Você vai fazer essa opção e vai valorizar muito o nosso canal e contribuir com ele, sabia? Seja YouTube Premium, tá? Aqui pelo nosso canal. Aí você ouvirá todas as histórias nossas sem nenhum tipo de comercial, e não apenas as nossas, mas qualquer outro canal que você entrar depois, não tem propaganda, não tem comercial, para ouvir uma música, ou uma série de músicas, ou de repente ouvir um canal que você gosta, né? Sem propaganda nenhuma. Ô Paulinho, como é que eu faço para ser YouTube Premium? Abaixo do vídeo, todas as instruções. Perfeito assim? Posso contar com o teu carinho sempre, né? Muito obrigado. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história linda, maravilhosa e emocionante acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Janaína. E eu queria preparar as pessoas que estão acompanhando essa minha história, porque eu quero abrir a minha história com uma cena. E depois dessa cena, Paulinho, nós vamos ter que voltar um pouco o tempo para que eu possa explicar o motivo dessa cena. Essa cena, vocês imaginem eu, Janaína, com 27 anos de idade. Eu, 27 anos. E ele, o meu marido, ele está com seus 30 anos de idade. O nome dele é Miguel. Janaína e Miguel. E a cena foi a seguinte. Começa num diálogo que depois vai se tornando um pouquinho mais áspero.
O diálogo travado entre Janaína e Miguel foi exatamente esse aqui. Janaína, pensa bem. Sabe, eu quero começar com você, Janaína, uma vida nova. E não dá para entender o seu irmão. O seu irmão veio morar com a gente no começo da nossa vida, no começo do nosso casamento. Janaína, eu queria... Tudo bem, a gente não vai esquecer o Bruno. A gente não vai esquecer o teu irmão Bruno. A gente vai dar uma força para ele lá na casa da sua mãe. Mas não precisa você trazer um menino para vir morar conosco. Dá para entender? Meu irmão tinha 12 anos. O Bruno, 12 anos. E o Miguel, com quem eu estava me casando, com quem eu me casaria em dias, ele estava alegando que vida nova, vida de casado, não cabia. Foi o que eu entendi. Não cabia o Bruno ali com a gente. Então eu fiz a seguinte defesa. E eu não tinha outro argumento a não ser esse naquele instante. Vocês entenderão por quê. Miguel, não tem discussão. Não tem discussão, você sabe. O meu pai, ele faleceu. A minha mãe está doente, muito doente, um câncer terrível. Ela não tem condição. Mas a gente pode pagar uma menina para ajudar a ficar tomando conta do teu irmão. E outra coisa, ele já tem 12 anos. Ele já se vira bem. Não. Eu quero que você entenda uma coisa. Ou eu trago o meu irmão, ou eu trago o meu irmão Bruno para vir morar com a gente, ou eu prefiro que não haja então casamento. Nossa, mas como você é radical! Eu acho até bom que essa conversa esteja acontecendo antes da gente se casar. Caramba, mas falta 3 semanas pro nosso casamento. Mas você sempre soube a minha posição. Tá, eu só tô fazendo uma tentativa. Você pode perguntar pra qualquer pessoa do mundo que, sabe, um casal quando se casa quer vida nova, começo. Eu quero ter filhos com você. Sim, eu também quero ter filhos com você, Miguel. Mas se o meu irmão não vier com a gente, não vai haver casamento. Caramba, que amor é esse pelo seu irmão? E é aí nessa frase, que amor é esse pelo seu irmão, que eu vou paralisar essa cena para poder voltar 12 anos. Dessa cena para trás. 12 anos dessa cena para trás. E eu acho que essa cena vai ficar muito bem explicada e entendida por todos. Eu vou te contar uma coisa que eu guardei por anos, Paulinho. Como quem esconde uma ferida aberta embaixo da roupa bonita. Eu morei com meus pais a minha vida inteira. Minha mãe, Dona Dete, a Bernadette, era aquela mulher firme, de olhar duro, que nunca levantava a voz, mas também não precisava. Minha mãe ela tinha uma autoridade impressionante. Ela não precisava gritar, berrar. Não, ela tinha muita autoridade. A Dona Dete não levantava a voz, não precisava. Bastava um silêncio dela para você entender que tinha coisa errada ali. Meu pai, seu Ademir, ele era um homem simples, um encanador. Trabalhava como encanador, mas trabalhador que só ele. Daqueles que preferem fazer piada do que encarar problema. Mas quando precisava, ele virava pedra. Eu fui criada com o que eles podiam me dar de melhor: cuidado, educação, vigilância. Não! Imagine, meu pai era um profissional encanador de respeito. Ele tinha uma boa fama na cidade, mas encanador fica rico.
Estou fazendo uma pergunta. Encanador fica rico e não vale fazer aquela piada. Não, encanador só entra pelo cano. Bobagem. Não, a gente não era rico. Mas também não era assim pobre demais, sabe? Nós tínhamos a nossa casa, nós tínhamos o que comer. Não era uma vida de sobras, de grandes farturas, mas também não era uma vida de falta, porque meu pai sempre foi muito honrado e trabalhador. Honra, aliás, era tudo o que havia na minha família. E a mamãe repetia essa tal da honra como se fosse uma reza, uma oração. Só que a vida muitas vezes não se importa com a honra. A vida às vezes passa como um furacão, bagunça a casa toda e depois vai embora rindo da sua cara. Eu estou fazendo toda essa preparação para dizer o seguinte: a minha família era simples, modesta, humilde, onde não faltava nada e principalmente não faltava, como dizia mamãe e papai, vergonha na cara. E aconteceu comigo. Um pouquinho antes de eu completar meus 15 anos, eu me apaixonei. Não foi amor, foi deslumbramento. O nome dele, Diogo, ele era mais velho que eu. Já era um rapaz de 18 anos. E eu ia fazer 15. Charmoso, lindo. Tinha vindo de fora. A cidade que nós morávamos era do interior. Cidade de 60 mil habitantes. E ele tinha vindo de uma capital. Tinha um carro. Nossa! Juntava o charme do Diogo com aquele carro bonito. Sabe qual era o carro? Uma Brasília no verde garapa. Era assim o carro, toda rebaixada, com um som, um belo toca-fitas. Eu me deslumbrei com ele. Me apaixonei. Eu era uma menina. E estava tentando ser mulher depressa demais. Cada palavra do tal do Diogo me deixava sem chão. Ele me fazia rir, me fazia me sentir bonita e me fez sentir a escolhida. Exatamente essa sensação ele passou para mim. A primeira vez, quando eu digo a primeira vez de amor, foi na Brasília, verde garapa. Ele havia parado num terreno baldio. A nossa cidade de 60 mil habitantes, ela tinha assim uma periferia e na parte periférica estavam loteando. E havia muitos terrenos baldios. E ele entrou num que tinha um mato mais alto. A Brasília praticamente ficou escondida. E lá dentro eu tremia de medo, vergonha e de amor. Mas foi ali que a gente acabou fazendo amor pela primeira vez. E eu acreditei piamente que éramos nós, eu e o Diogo. E não paramos mais com aquilo. Eu havia gostado. E ele também. Eu tinha certeza que nós nos casaríamos. Não foi bem assim. De repente, o Diogo sumiu. Até antes de eu dar notícia. Sumiu, desapareceu. Fiquei desesperada quando eu perguntei por ele e os amigos que o conheciam assim do trabalho, de onde ele havia saído também, diga-se de passagem, apenas disseram: voltou para São Paulo. Voltou para São Paulo foi uma frase muito forte. Porque apesar de ter 15 anos, eu sabia que a cidade era imensa. Procurar pelo Diogo seria procurar uma agulha num palheiro. E a notícia que eu tinha que dar para ele era tão importante. Porque eu tinha engravidado.
Eu tinha engravidado e ele sumiu, desapareceu. Se fosse no dia de hoje, não era. Se fosse nos dias atuais, alguém diria assim: ele te bloqueou, ele sumiu, ele desapareceu. Entendeu? Para que as pessoas entendam nos dias atuais como se tivesse me bloqueado de tudo. E foi aí que o meu mundo desabou de verdade. Meus enjoos começaram, meu corpo mudou. E com ele mudou também a relação com os meus pais. Minha mãe, inteligentíssima, Dona Dete, quando ela olhou para mim e me viu comendo mais do que eu comia, e ela disse que meu lábio inchou. Se fosse também nos dias atuais, eu teria dito: mamãe, eu fiz uma aplicação de botox. Mas não tinha naquela época. Não havia. Seu lábio está inchado. Janaína, você está grávida? Você está grávida, Janaína? Bastou a frase da minha mãe e eu chorei. Chorei tanto que eu achei que eu fosse morrer de tanto chorar e soluçar. Meu pai ouviu e entrou em silêncio. Papai, o encanador, não gritou, não quebrou nada, só se afastou. Saiu de casa dizendo que ele precisava pensar. E 2 dias depois ele voltou com a barba por fazer e os olhos fundos. Quando voltou, ele não me chamou mais de filha durante muito tempo. Verdade. Meu pai parou de me chamar de filha. Janaína só. Porque antigamente ele falava: filha, vem cá, filha isso, filha aquilo. Minha filha, não, agora Janaína. Minha mãe, por outro lado, respirou fundo e foi ela quem falou, porque minha mãe comandava realmente a casa, embora o meu pai fosse o provedor. Escuta aqui, Janaína, disse a minha mãe. Isso para mim e pro teu pai está sendo uma vergonha. Mas ele saiu para pensar, voltou com a ideia que eu acho que é o mais correto que a gente tem a fazer. A partir de agora você vai ficar presa dentro de casa. Escuta aqui. Você não vai colocar um pé para fora dessa casa. Você deixa comigo que eu vou lá na escola explicar que você está fazendo um tratamento. Você não pode vir na escola. Você vai perder esse ano. E quem vai ter esse filho vai ser eu. Eu é que vou engravidar. Você tá escutando? Como assim, mãe? Eu vou colocar coisa na barriga. Eu vou colocar coisa na barriga pros vizinhos ver. Mas eu é que vou estar grávida. E quando a criança nascer, menina ou menino, que eu não sei, vai ser meu filho, minha filha. A minha mãe não estava me consultando. Ela não estava me consultando para ver se eu queria, se eu aceitava, se a ideia fosse boa ou não. Era uma imposição, enfim. Eu não tinha escolha. Era isso ou me transformar no escândalo da rua, da cidade, a vergonha da família, o assunto de vizinhas maldosas. Meus pais, minha mãe principalmente, com meu pai, já tinham arquitetado tudo. Trancada dentro de casa. Dizer que eu estava com um problema de saúde, que eu estava me tratando. Eu não saí mais de casa. Ali dentro eu passei a minha gravidez. E a minha mãe saía para a vizinhança com aquele enchimento de barriga, recebendo os cumprimentos das amigas e explicando por quê da gravidez tardia, porque afinal de contas ela só tinha a mim, eu já tinha 15 anos. Aconteceu.
Não é perigoso? Você tá num bom médico? Tô, num bom médico. Pode ficar sossegada. E ela, minha própria mãe, havia treinado com uma parteira numa cidade vizinha, e foi ela, dentro de casa, que quando eu comecei a sentir as dores, realizou o meu parto. Dentro de casa. Tomando todas as providências. E foi assim que eu dei a luz ao Bruno. Meu filho, mas que imediatamente a minha mãe tomou nos braços e disse: vai ser meu filho, teu irmão, Janaína. É saudável, é perfeito. Ó que menino bonito. Ele é lindo. Seu irmão é bonito mesmo. Show C. Ele é meu amor, mãe. Ele é meu filho. Não repita isso nunca mais. Não repita isso nunca mais. Ele é o quê? Ele é meu amor. Ele é o meu irmão, mãe. Repete, agora repete. Ele é meu amor, ele é o meu irmão, mãe. É o que ele é o meu amor, ele é o meu irmão. As noites eram longas, eu chorava escondida no banheiro, com medo, com vergonha, com culpa. Era como se o meu corpo fosse uma prisão. Até que eu fui liberada, sabe? Para sair de casa. E a minha mãe apareceu sem barriga e com o menino. Dona Dete, que coisa linda! Mas quando foi que a senhora ganhou o menino? Foi de surpresa. Eu saí, fui fazer uma viagemzinha aqui perto com meu marido. Você acredita que lá começaram as dores? Eu tive que correr para a maternidade da cidade. A minha mãe assumiu aquela criança, o Bruno, como sendo filho dela. E eu, orientada por ela, fui obrigado a engolir o choro. E nesse momento eu soube que uma parte de mim ia viver escondida para sempre. Desde aquele dia, eu seria apenas a irmã, a mais velha, aliás, bem mais velha, 15 anos mais velha. A que cuidava, a que tomava conta, a que passava as noites em claro, a que dava conselhos, mas que não podia dizer: eu te pari, eu sou a sua mãe. Isso eu não podia falar. Desde aquele choro era assim que eu me sentia, mãe dele. Desde aquela madrugada eu me sentia mãe dele, mesmo que o mundo inteiro dissesse o contrário. Bruno foi crescendo como sendo o orgulho da casa. A minha mãe o carregava nos braços com um amor que ninguém jamais duvidou. E meu pai, mesmo mais calado, era presença firme e levava o filho caçula na escola, no médico, no parquinho. Para todos, o Bruno era o filho mais novo deles. Temporão. Graças a Deus, dona Dete, eu estava preocupada com a senhora. Porque
Aos 45 anos, para uma mulher dar à luz, era a idade da minha mãe quando o Bruno nasceu. Aos 45 anos, para uma mulher dar à luz é meio complicado. E correu tudo bem, né? Graças a Deus. Parece até que as pessoas, quando falavam assim, davam a impressão de que elas tivessem descoberto alguma coisa. Quantas vezes eu ouvi esse tipo de comentário? E a minha mãe sempre sucinta, curta e grossa. Desde pequeno, o Bruno me chamava de mana, mas com carinho genuíno. Eu sorria para ele, mas por dentro, cada vez que ele dizia aquilo, mana, porque começava com man de mãe. Gente, ele podia me chamar de irmã, ele podia me chamar de Janaína só, mas eu sei lá porque ele me chamava de mana. Parecia que ele ia falar mãe. Cada vez que ele dizia aquilo era como se eu me lembrasse que eu tinha sido apagada da própria história. O Bruno era um menino esperto, cheio de perguntas. Quando ele caiu do balanço pela primeira vez, ele chorou de dor, e quem correu e o pegou no colo fui eu. Ô mãe, a gente tem que levar no pronto-socorro para ver. Não dá nada. Que pronto-socorro? Me dá um menino aí? Me dá um menino aí. Isso é Ele fez um raspãozinho na perna. Só esfolou. Ô mãe, vai se quebrou algum ossinho dele, mãe. Ele caiu do balanço. Mãe, vamos levar meu irmão. Vamos levar meu irmão no pronto-socorro, mãe. Ah, menina, para de coisa. Vamos, mãe. E eu insistia até que eu consegui, sabe? Quem, na verdade, levou ele até o pronto-socorro para verificar fui eu. Não era nada, graças a Deus. No campinho, jogando futebol, eu ficava preocupado com a hidratação dele. Os garotos todos brincando, ele ficava até envergonhado quando eu chegava com aquele litro de água ou suco, a depender do dia. Bruno, vem se hidratar. Os meninos tiravam um sarro nele. Sua irmã pega no seu pé. Sua irmã pega no seu pé. Ela parece sua mãe. Sua irmã pega no seu pé, parece a sua mãe. Uou. Quando os meninos brincavam assim, eu sei lá, mas eu sentia dentro do coração até uma felicidade, sabe? Quando ele tinha febre de madrugada, o que pode acontecer com qualquer criança, a famosa dor de garganta. Quem ficava de vigília com um pano molhado para que a febre não subisse era eu. Deixa eu medir de novo. Deixa eu dormir, mana. Eu pensava que ele fosse falar mamãe. Deixa eu medir sua febre de novo. Deixa eu ver, Bruno. Ai, meu Deus, 38,5. Eu tenho que ficar atenta para ver se não sobe. Já dei o antitérmico para ele. Eu vou medir sua febre de novo. Ele resmungava chorando. E teve uma hora que nos resmungos chorando, dormindo, ele falou sem querer, mas falou: para, mãe. Eu sorri. Eu não era... Quer dizer, eu não podia ser chamada assim, mas eu o amava como se eu fosse. Você fica me levando suco lá no jogo de futebol, os meninos ficam falando que você pega no meu pé, que você parece minha mãe. E que tem, Bruno? E que tem? Deixa eu falar. Você acha que é ruim eu parecer... Você acha ruim?
Não. Mas você precisa me dar sabe? Na escola. Quando eu soube que aquele menino maior, devido àquelas figurinhas, ele jogava um tal do bafo. Quem é moleque, quem foi criança, sabe o que é isso. Talvez não hoje. Talvez não hoje com essa coisa do celular. A meninada talvez não saiba o que seja o bafo, mas o pessoal da minha idade sabe. Aí ele brigou com o menino lá na escola e o menino ameaçou: eu vou te pegar na saída. Aí no primeiro dia o Bruno, muito esperto, porque ele era muito esperto, e o menino era maior que ele. Ele tava nessa época com seus 7 para 8 anos, mas o menino já tinha 10. E grandão, sabe? Ele conseguiu escapar, fugiu. Adivinha pra quem ele contou? Mano, tem um menino, o Claudinho, lá da escola. Ele disse que quer me pegar na saída. Falou isso pra você? Falou. E aí? Eu escapei dele hoje, mas eu tô com medo de ir amanhã. Não, você vai sim. Eu fui levá-lo na escola naquele dia. E quando foi na hora da saída, meio-dia, eu só vi aquela rodinha armar lá fora. Era o tal do Claudinho, cercado de meninos. E eu fiquei assim à espreita, atrás de uma árvore, só escutando. Olha quem sair, eu vou encher aquela dele de porrada. Olha quem sair aqui, olha quem sair, ele roubou minha figurinha. Ele não ganhou no bafo, ele virou com o dedo. Eu vi quando ele virou com o dedo. Ele não foi no bafo. A hora que ele saiu, eu vou encher a cara dele de porrada. Ontem ele correu, mas hoje ele não escapa. E o menino, já sem camisa, menino de 10 anos, mais forte o menino, sabe, maior mesmo que ele. Foi quando eu vi o Bruno apontar. E o menino e os outros: ele lá! Bruno, vem cá! Se você for homem, vem aqui! Tadinho, não teve como ele escapar dessa vez. Ele com 7 para 8 anos ia ter que encarar o menino. E quando ele veio caminhando pro menino, o outro mais forte, com aquela camisa já na mão de outro, aquele peitoral pra fora e os murros armados, eu só dei um grito: ei, menino! Rela a mão nele que eu quero ver! Rela a mão nele que eu quero ver! Eu era outra moleca. Rela a mão nele que eu quero ver! Não. O menino viu que eu era maior, eu era mais forte. Bom, eu já era uma moça de 22 anos de idade. Os outros ficaram me olhando assustados e aí começaram a jogar toda a culpa no outro. Ele falou que o Bruno não ganhou a figurinha no bafo, que ele virou com o dedo. Ele falou. Não, meu filho não faz isso. Você é a mãe dele? Não, ele é meu irmão. Sabe, impulso falso? Foi a vez que eu fui mais vítima disso. Porque muitos meninos escutaram aquilo. E isso foi dito depois pro Bruno. Lógico, ele também escutou. Você fica falando que você falou meu filho, você fica falando lá pros meninos, eles ficam tirando sarro em mim que você é minha mãe. Isso não tem nada demais. Eu sou sua irmã e gosto de te defender. E eu falei isso sem querer, pra botar mais medo neles.
E foi assim quando eu fiz 25 anos. E aí eu conheci o Miguel. O Miguel é um rapaz bom. O pai dele dono de um supermercado. E nós nos apaixonamos, inclusive, no próprio ambiente de trabalho, porque eu acabei indo trabalhar como caixa nesse supermercado. E nós começamos a namorar. E nós ficamos noivos. E foi nesse ínterim que meu pai, o encanador, acabou tendo um ataque fulminante do coração. E o meu pai, lamentavelmente, veio a falecer. Papai morreu. E logo após o falecimento do meu pai, apareceu aquele tumor de mama no peito da minha mãe, coitada. E o tumor era muito agressivo. A essas alturas eu já tinha casamento marcado com o Miguel. Nós já estávamos juntos há 1 ano e 6 meses, já caminhando para o 2º ano e o casamento marcado. E eu simplesmente o comuniquei, não o consultei. Já que nós vamos morar em casas diferentes, o Bruno, meu irmão, veio morar com a gente, tá? Ele aceitou no início, mas faltando pouco tempo, 3 semanas para o casamento, ele questionou: eu não acho certo, por que você vai trazer o teu irmão para morar com a gente? Se ele pode, sabe, a gente paga uma menina. A menina ajuda a tua mãe, a tua mãe tá se virando bem, graças a Deus, tá lutando lá com a doença, tá indo bem, fez já o trabalho todo de quimioterapia, fez rádio também, né? Tá bem. Uma menina ajuda lá, a tua mãe ajuda a cuidar. E outra coisa, ele tá com 12 anos, ele se vira bem o menino, viu? Ele não é bobo, não. Bruno não é bobo. Até omelete ele sabe fazer. Outro dia ele tava comendo lá um omelete. Eu pedi um pedaço, ele falou que foi ele que fez. Não, você não entendeu, Miguel. Ou ele vem morar com a gente, ou não vai ter casamento. Tenha dó, nunca vi, você tá sendo muito radical. A decisão é sua. Foi até bom que a gente teve essa conversa. Quer dizer que você não me ama? Lógico que eu te amo. Se eu não te amasse, eu não me casaria com você. Foi até bom que a gente teve essa conversa. Ou ele vem morar com a gente. Você acha que tua mãe vai... Tua mãe não vai deixar. Miguel, não minta pra você mesmo. Eu sei que dói em mim, mas eu tive uma conversa com o médico da minha mãe. Apesar de todo o tratamento, o tumor que ela tem é muito agressivo e ele não foi combatido. A minha mãe tem pouco tempo de vida pela frente. Ele veio morar conosco. E é aqui que termina a primeira parte da minha história. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem a segunda parte, porque a minha história... Olha, Paulinho,
é das mais interessantes. E eu gostaria muito que vocês vivessem comigo todas essas emoções. Amanhã, aqui nessa emissora, aqui nesse canal, não perca a segunda parte dessa história linda, em que eu sou obrigada a dar esse título. Meu irmão era meu filho. Meu irmão era meu filho. A segunda parte, amanhã. You can have my heart. You can have my soul. I'll give it all. Come take control. New mercies rising, grace never failing. Your all-consuming love. Paulinho, bom dia. Já estou até imaginando, Paulinho, como vai ser essa história final. Apesar que aqui próximo tem um caso desse, Paulinho. A pessoa não sabe até hoje. Ela é mais ou menos da minha idade, né? E quem foi falado pela minha mãe. Ela não sabe. Ficou com a minha irmã, né? Ficou, ficou a filha com a minha irmã, entendeu, Paulinho? Então, a moça, tá bom? Amanhã eu conto o resto, Paulinho. Beijo. Oi, Paulinho, bom dia, tudo bem contigo? Aqui é Fabi Souza de Vila Natal. Paulinho, ela fez a escolha certa assim. Quando esse rapaz falou que queria uma vida nova, que ela não trouxesse o irmão, eu já fiquei com raiva dele. Mas estou aqui ansiosa, esperando o final amanhã. Um cheiro. Bom dia, Paulinho, boa pessoa, sou a Elza Chimocada de Guarulhos. Eita, Paulinho, ela não falou pra ele, né? Que o menino é filho dela, né? Ele pode até aceitar, né? Eu também não aceitar, porque eu acho que já era pra ela ter comentado com ele, né? Eu, no meu ponto de vista, né, Paulinho? Mesmo que a mãe falou que é irmão dela, mas ela arrumou uma pessoa pra casar, né? Então eu acho que ele tem que ser sabedor. Eu não acho que tem que ser tudo escondido, não. Ela pode até, né, se prejudicar nessa daí, né, Paulinho? Eu sei que ela não pode deixar o filho dela para trás, jamais, jamais. Mas tem que falar a verdade para o futuro marido, você não acha? É isso que eu vejo, né? Um abraço, meu amigo. Vamos esperar amanhã. Tá muito boa essa história, muito comovente. É isso aí, meu querido. Fica com Deus. Um bom dia. Aguarde amanhã, nesse mesmo canal, nesta mesma emissora, as emoções com meu amigo Paulinho Boa Pessoa. Minha amiga, quem gostar realmente de você, não te modifica, te completa. E amanhã vamos aguardar um final feliz, hein, Paulinho?